Bom dia, irmãos. Eu sentei aqui e aquela abençoada que está ali de chale vermelho, não sei o nome dela, Loidir, o senhor é o pai da Joyce? Eu quase disse, irmã, eu fiz uma boa viagem, eu estou bem, graças a Deus, mas eu sou o pai da Joyce. Então, depois de 40 anos, 4 meses e 21 dias de ministério, o que sobrou para mim é ser o pai da Joyce. Louvado seja o nome do Senhor, não é? É isso aí. Eu disse para ela, só olhar a bochecha, isso aí não tem jeito, é minha mesmo, acabou, né? Mas brincadeiras à parte, é um prazer especial estar aqui com vocês. Já estamos recordando hoje pela manhã, a 4ª vez que eu venho a Mineira Leste para a realização desses seminários sobre o dom profético, sobre o espírito de profecia. É um tema que eu amo muito, é um assunto que Deus me deu o privilégio de conhecer e me apaixonar profundamente, não só pelo assunto, mas sobretudo pela pessoa de Ellen White. Minha esposa sabe que eu sou apaixonado por Ellen White e não fica com ciúmes, ela aceita essa paixão. E realmente Ellen White foi uma pessoa maravilhosa, uma fiel serva de Deus, em medida que nós só saberemos em toda a sua extensão quando nós chegarmos na eternidade. Muito bem. Irmãos, hoje, como data internacional, nós temos a comemoração do Dia da Mulher. Não é uma data brasileira, é uma data internacional. E eu sei que este culto está sendo transmitido, temos a câmera ali atrás. Então, meus cumprimentos a quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu espero que você esteja aí não por opção, mas por circunstância. Porque se for por opção, fica incentivo para o seu lugar é aqui, na casa do Senhor. Se for por comodidade, vem para a igreja. Mas se você está por circunstâncias, louvado seja o Senhor por você estar aí nos acompanhando também. Irmãos, o Dia Internacional da Mulher, podem ser feitas homenagens, dar um presentinho, eu sei que vocês já receberam aqui, chocolate, flor, mas o propósito desse dia não é esse. O propósito de um Dia Internacional da Mulher é alçar a nossa voz contra a violência que se pratica com as mulheres. É um dia para nós nos conscientizarmos e dizermos não à violência com todas as forças da alma. Nós temos um projeto chamado Quebrando o Silêncio, que acontece no mês de agosto. A igreja sai às ruas, faz um movimento para mostrar para a sociedade qual é a nossa posição como adventistas do 7º dia. Então, minha querida irmã, aqui nós temos meninas, temos jovens, moças. Eu não sei se você já sofreu ou se você está sofrendo violência nesse momento. Achar que isso não acontece na igreja é um engano, porque a igreja é um retrato da sociedade. Lamentavelmente, nós temos irmãs nossas que sim, são vítimas de violência. Pode não ser a física, mas a violência emocional. É muito comum, na maioria de nossas igrejas, algumas irmãs sentam mais ao fundo, porque dá uma certa hora ela tem que sair. O marido não é adventista, não compreende, ela tem que preparar o almoço do seu marido naquela hora exata, e não pode haver um atraso de 1 minuto. Nós temos violência sim no nosso meio, lamentavelmente. Então, pode dar chocolate, pode dar flor, pode dar o leque, parabéns. Mas mais do que isso, é nós dizermos não contra a violência. Minha irmã, se você está sendo vítima de algum tipo de violência, não acredite que você mereça isso. Deus não fez você para isso. Deus não fez você para isso. Deus fez você para ter dignidade, para viver uma vida, como disse o próprio Senhor Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. Essa vida abundante não é só para alguns, é para todos nós. Busque ajuda.
Não acredite na conversa do agressor, de que você merece isso. Você está sendo violentada, agredida, desmerecida, humilhada, porque você merece, porque você é incapaz de fazer isto ou aquilo. Não aceite isso. Deus nos fez todos capazes. E se entre nós há algum homem ou marido agressor, que o Senhor tenha piedade, que você se arrependa, que você mude os seus hábitos. E que ensinemos as nossas filhas, as nossas meninas, a não nos acostumarmos com a violência. Ninguém pode se acostumar com isso. Então, minha irmã, eu não conheço vocês. Não tenho nenhum relato de violência aqui nessa comunidade, porque eu não perguntei e não sei. Eu estou falando de forma geral e genérica, abrangente. Não aceite. Busque ajuda. Nem sempre a igreja tem todos os recursos. A igreja tem alguns recursos, mas nem sempre tem todos. Mas a nossa sociedade, o Estado, até o município tem recursos hoje para lidar com essa situação. Então não aceite. Não aceite. Diga não à violência. Não só lá no Quebrando o Silêncio, mas diga não à violência dentro da sua casa, onde quer que você esteja. Hoje nós vamos considerar a vida de uma mulher, a vida de Ellen White. Ela serve como uma referência. Ela serve como uma referência para a nossa vida espiritual. Não só para as mulheres, mas também para os homens. Eu espero que com a bênção de Deus, nós possamos extrair várias lições da sua vida e que ao final desse culto, ao olhar para trás, você possa louvar e agradecer a Deus pelo testemunho, pela vida, pelo ministério, pela obra de Ellen White, e possamos ao longo dessa apresentação tomarmos decisões. E eu vou provocar vocês, as mulheres e os homens também, vou provocar vocês ao longo dessa apresentação. O texto, vamos ver aqui se está apto, está ligado, e vamos lá então. Então tá, testamos. Está aí o texto, 2 Coríntios 4, verso 7, aqui formato maior para vocês. Vamos então curvar a fronte com a palavra de Deus aberta. Procure aí 2 Coríntios 4, 7. Obrigado mais uma vez ao pastor que nos recebe, com a sua família, ao carinho de vocês. Nós temos um encontro hoje às 4 da tarde lá no colégio, onde a gente vai ampliar um pouquinho a nossa conversa sobre o dom profético. Então, 2 Coríntios 4, 7. Bíblia aberta, curve sua fronte, feche seus olhos, Pai querido. Dá-nos um espírito de entendimento e compreensão para aquilo que vamos ver e ouvir nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito se mova entre nós, guiando-nos a toda a verdade e capacitando-nos a viver de acordo com aquilo que aprendemos. Usa-me, Senhor, como Teu instrumento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura da Palavra de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Neste capítulo, o apóstolo Paulo fala das lutas que ele enfrentou para poder cumprir o seu ministério. Fala de desafios. Os versos seguintes, ele vai falar de tribulação, perplexidades, perseguição, abatimentos, mas ele permaneceu firme. E ele faz aqui um contraste, né? Ele fala de um vaso de barro e fala de um tesouro. Ele considera o ministério, o evangelho, um tesouro. E nós que somos os portadores, os transmissores, somos muito frágeis. Somos um vaso de barro. O vaso de barro é frágil. Um esbarrão e ele cai e se quebra. Não é um vaso de ferro, não é um vaso de ouro, nem de prata, nem de bronze. É um vaso de barro. Fragilidade. O contraste do tesouro com a fragilidade. Sabe, irmãos e irmãs, nós somos esse vaso de barro. Somos frágeis. Nós somos
seres humanos, falhos, pecadores. Mas Deus nos deu um tesouro do Evangelho. E Ele espera que nós recebamos esse tesouro do Evangelho e nos coloquemos à disposição, como um vaso está disponível para receber as flores ou água ou qualquer outra coisa, mesmo sendo frágeis, que nós possamos ter a compreensão de receber o tesouro que Deus quer nos conceder. E essa é uma das primeiras lições que nós vamos ver de Ellen White. Nós vamos conhecê-la em diversos papéis. Normalmente nós pensamos nela como mensageira de Deus, como profetisa, mas ela foi filha, foi irmã, ela foi mãe, foi sogra, foi esposa, avó, muitos papéis. Não vamos ver todos esses papéis, mas alguns desses papéis nós vamos ver. Eu gosto de começar com a história do chamado dela. Ellen, com seu pai e sua mãe, e mais 3 de seus irmãos, eles eram em 8 filhos, mas só 4 dos 8 aceitaram a mensagem da volta de Jesus. Interessante isso. 4 dos seus irmãos, embora tivessem, 3 tivessem uma vida de profissão de fé, de religiosa, uma não, a gêmea com ela não, mas não eram adventistas, não se tornaram adventistas e não participaram do movimento millerita. Mas Ellen, 3 dos seus irmãos, o pai e a mãe, que eram metodistas, foram expulsos da igreja metodista por aceitarem a mensagem da breve volta de Jesus, marcada para 22 de outubro de 1844. E quando Jesus não voltou, a decepção foi muito grande. Imagina-se que até 100 mil pessoas esperaram a volta de Jesus e que cerca de 1 milhão tenham ouvido essa mensagem de uma população nos Estados Unidos de 17 milhões de pessoas. Olha os números, 17 milhões, 1 milhão, 100 mil. E depois do dia fatídico do desapontamento, muitos se dispersaram, muitos voltaram para suas igrejas antigas, muitos não quiseram mais saber nada de igreja, e ficou um pequeno núcleo de pessoas que queria muito saber o que de fato havia acontecido. 2 principais grupos haviam se formado. Um grupo ficou conhecido como o grupo da porta aberta. Eles criam que os cálculos de Miller das 2.300 tardes e manhãs estavam errados. Mas o acontecimento, a volta de Jesus, essa sim estava correta. E eles seguiram marcando novas datas para a volta de Jesus. Marcaram a data seguinte, 23 de março de 1845, Jesus não voltou. Marcaram para 23 de abril do mesmo ano, um mês depois, Jesus também não voltou. E eles seguiram marcando outras datas. Já Ellen e uns poucos mais pertenciam a um outro grupo chamado Grupo da Porta Fechada. Esse grupo da Porta Fechada acreditava que os cálculos de Miller, a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, estavam corretos. Mas o acontecimento, uma vez que Jesus não havia voltado, esse não estava certo. Mas o que teria acontecido se Jesus não voltou? O que teria acontecido? Ellen reagiu de forma muito intensa ao desapontamento por Jesus não ter voltado. Ela era uma menina, vamos lembrar, 17 anos, ela não tinha boa saúde, havia estudado só até parte do 3º ano, início do 3º ano, que nós chamaríamos hoje o 3º ano do fundamental, o antigo 3º ano primário, só o início do 3º ano, 2 anos completos e um pedacinho do 3º. Ela era de uma família de gente trabalhadora, gente pobre, trabalhadora, não tinham recursos. Muito tímida, extremamente tímida, que não era capaz de fazer sequer uma oração em público. Essa era Ellen. Para ela, a mensagem da volta de Jesus teve um sabor muito especial, porque
era a redenção de todas as suas dificuldades. Imagine uma menina sem boa saúde, sem nenhuma perspectiva de vida. A volta de Jesus era a solução de todos os seus problemas. E quando Jesus não voltou, ela reagiu muito forte. E reagiu tão forte que ela ficou doente. E a família precisou cuidar dela de forma intensa. E já no final do ano, logo depois do Natal, essa amiguinha que aparece na tela, o nome dela, nós não sabemos nem identificar quem é a Heinz ali. É uma gravura, não é uma foto, né? Ela está com as mãos cruzadas em cima, na altura do peito. Não sabemos, uma delas era uma irmã de Ellen. As outras duas, além da Heinz, nós não sabemos quem era. Então, foi num momento de um culto matutino, em que essas 5 meninas jovens, não sabemos se havia alguma senhora, se a mãe da Heinz estava junto, não sabemos, mas 5 pessoas do sexo feminino, vamos classificar assim, reunidas para um culto matutino, Deus se manifesta e dá a ela a sua primeira visão. Antes de falar da visão, irmãs, aqui vem a primeira lição para nós. Não comece o seu dia sem ter comunhão com Deus. Às vezes a agenda começa furiosa. Eu vejo por mim e minha esposa. Eu tenho 66 anos, nós estamos já há 3 anos na jubilação, e às vezes as coisas vêm de um jeito que para fazer o culto é na marra. Não, nós vamos fazer. Porque se deixar no ritmo, não faz. Por 40 anos, 4 meses e 21 dias eu estive no ministério oficial. A minha maior luta, cada dia fazer a minha comunhão pessoal com Deus. Porque o trabalho, muitas vezes o próprio trabalho de Deus, gritava tão forte, e essa é a razão porque muitos pastores caem, tropeçam e deixam o ministério, e às vezes até a igreja, porque se entregam ao trabalho sem ter comunhão com Deus. Então, minha irmã, querida irmã, não deixe o seu dia começar sem que você tenha o seu momento pessoal com Deus. Sabe, meus irmãos homens, você é o sacerdote do lar. Você é o responsável pela espiritualidade da sua família. É sua responsabilidade reunir a sua esposa e os seus filhos para o culto da manhã. É fácil? Não. É extremamente complicado, dificílimo. Encontre alternativas. Nem que seja a leitura de uma página da meditação e uma oração. Mas não saia pela manhã sem esse momento. Depois, se você tiver que levantar mais cedo para a sua comunhão pessoal, não sei como você vai resolver. Cada um vai dar o jeito que acha que pode e deve. Mas, irmão, irmã querida, se o seu marido anda vacilando e não está cumprindo esse dever masculino, isso aqui é uma questão de gênero mesmo, e não é ser machista. É uma questão de função, não é machismo, é função. O sacerdócio do lar pertence ao homem. E se você, meu irmão, não está fazendo isso, seja homem, por favor, assuma essa função. Não só na provisão da casa, não só nos momentos de intimidade, mas nos momentos de comunhão com Deus. É seu papel. Você é o líder espiritual da sua casa. Ensine isso aos seus filhos. Demonstre isso, por exemplo. Na ausência do marido, no impedimento do marido, a esposa assume a função. Mas o marido é o líder espiritual. Então, primeira lição foi num momento de comunhão familiar que Deus se revelou a Ellen e deu a ela esta visão, que nós conhecemos como a visão do caminho estreito. Nessa visão ela viu o povo do advento andando por um caminho estreito, mais alto do que a terra, com um precipício de um lado, uma barreira de outro lado, um paredão de outro lado. Por trás deles havia uma luz que ela identifica como sendo a luz do clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite foi o último esforço que eles fizeram para a pregação
da volta do Senhor Jesus. Foi quando eles tomaram a decisão final de que Jesus voltaria em 22 de outubro, a fixação da data. Então eles saem, isso final de agosto, irmãos, olha, 2 meses mais para proclamar de todas as formas que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Esse movimento chamou-se o clamor da meia-noite. Por trás então estava o clamor da meia-noite. À frente estava um brilho, que era o brilho da pessoa do Senhor Jesus. Irmãos, olha quanta lição linda para nós. Na nossa caminhada de fé, por trás de nós, deve iluminar o nosso caminho a palavra de Deus. Ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. O clamor da meia-noite, baseado em Daniel 8,14, era o símbolo desta palavra. Embora equivocados no acontecimento, mas fortalecidos pelo cálculo profético. Irmãos, onde você está fundamentando a sua fé? Aonde você tem gastado o seu tempo para alimentar a sua fé? É com as coisas da internet? Tem coisa boa na internet, mas tem lixo demais. Gaste tempo com a palavra, irmãos. Por misericórdia, eu peço isso a vocês. Tomem tempo com a palavra, com os testemunhos, com os escritos do Espírito de Profecia. Não encha a sua cabeça de minhoca, ouvindo faladores que não têm compromisso nenhum. Tem coisa boa, saiba escolher as coisas boas, mas gaste tempo com a palavra. Não gaste mais tempo na internet do que você gasta com a palavra, do que você gasta com o Espírito de Profecia. Lição para nós: a luz que nos ilumina é a palavra de Deus. Nossa vida deve ser com os nossos olhos postos na pessoa do Senhor Jesus, que está à nossa frente, nosso líder, nosso Senhor, nosso modelo, nosso Salvador, nosso amigo, nosso companheiro. Onde você tem posto os seus olhos, irmãos? Às vezes pomos nossos olhos nas pessoas e nos decepcionamos. É certo, o pastor, a família são referências, mas o nosso modelo é um só, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo, é para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que nós devemos permanecer olhando fixamente, como diz Hebreus capítulo 12, verso 2. Nesta visão, Deus mostrou a Ellen que os cálculos de Miller com o clamor da meia-noite estavam corretos. Mas ele não anuncia o acontecimento. Isso, eles chegariam à conclusão estudando a Bíblia e orando. Nenhuma doutrina nossa foi dada, foi entregue por meio de visão a Ellen White. Não, irmãos, jamais. Todas as nossas doutrinas foram desenvolvidas como resultado de estudo da palavra e oração. Hoje, irmãos, nós temos estudado tão pouco a palavra. Queridas irmãs, sejam mulheres de estudo da palavra e de oração. Homens, sejam homens de estudo da palavra e de oração. Não faça a sua fé depender só disso aqui, só do púlpito. O púlpito é um elemento a mais. Seja você um homem de oração, uma mulher de oração, uma mulher de estudo da Bíblia, um homem de estudo da Bíblia. Lição para nós. Vamos avançar. Essa é a foto mais antiga que nós temos à disposição nos arquivos da nossa Associação Geral sobre Ellen White. É uma foto de 1857, 11 anos depois que eles se casaram. É uma foto sem muita qualidade, mas é só uma curiosidade, não é? Aqui, essa foto já um pouquinho mais tarde, 1859. Depois nós temos aqui uma foto do casal de 1864. Eles tiraram várias fotos aqui com a família. Nós podemos ver aqui. Vamos ver. Mais aqui fotos individuais, vendo? Deles. E aqui os filhos. Quero falar um pouquinho dos filhos. Falei que nós íamos ver vários papéis de Ellen. Ellen teve 4 filhos. O 4º filho, pequeno, John Herbert, nasceu em 20 de setembro, morreu em 14 de dezembro do mesmo ano, 1860. Interessante que nesse 20 de setembro, 10 dias depois, nossa igreja tomou a decisão de aceitar a organização formal da igreja.
E no dia 1º de outubro foi escolhido o nosso nome. Ellen White não participou dessas reuniões porque havia tido seu bebê muito recentemente. Nós não temos fotos do John Herbert. Mas ela, que nasceu em 26 de novembro de 1827, aos 33 anos, ela experimentou a dor da perda de um filho. Irmãos, eu não sei dimensionar isso. Deus não me deu essa provação. Nunca me esqueço de um colega pastor que foi me receber certa vez. Entramos no carro e a primeira coisa que ele começou a falar foi da morte do seu filho. Eu não conhecia a história dele, nem que ele tinha perdido um filho. Eu imaginei que aquilo fosse muito recente. De repente eu perguntei, quando seu filho faleceu? Já fazia mais de 10 anos, mas a ferida ainda sangrava. A dor ainda era forte. Esse pequenino John Herbert, mas não foi só esse que ela perdeu. 3 anos mais tarde, com 36 anos, ela passou pela dolorosa experiência de perder o filho mais velho, com 16 anos. E olha o que ela escreveu. Quando o nosso pobre Henry morreu, com 16 anos de idade, quando o nosso doce cantor desceu ao túmulo e não mais ouvimos seus cânticos matutinos, nosso lar ficou vazio. Meu marido e eu, e meus 2 filhos restantes, sentimos de modo muito agudo o golpe. Deus, porém, confortou-nos em nosso luto e com fé e ânimo retomamos a obra que Ele nos havia dado, com a esperança de reencontrar nossos filhos. Testemunhos para a Igreja, volume 1. Irmãos e irmãs, de forma muito especial, como você reage quando você se depara com perdas, injustiças, mágoas, dor e sofrimento? Quando nós desenvolvemos uma vida de comunhão habitual com Deus, é como se toda comparação é ruim, mas é como se nós formássemos um depósito bancário, de onde você saca para fazer alguma coisa. Quando você se habitua a uma vida costumeira de comunhão com Deus, homens e mulheres, irmãos e irmãs, meninos e meninas, quando nós temos que enfrentar um momento doloroso, nós temos uma força adicional que nos é dada desses momentos de comunhão especial com Deus. Olha a reação de Ellen. Em 3 anos a perda de 2 filhos. Como ela reage? Vamos seguir à frente. Nós sentimos de modo muito agudo o golpe. Não é que ela não foi insensível. Não. Um modo muito agudo. Que mãe esquece a perda de um filho de 16 anos? Ellen não era diferente. De modo muito agudo, mas Deus nos confortou em nosso luto. E decidimos seguir em frente. Será que você parou em algum momento no tempo da vida, quando alguma coisa grave aconteceu com você? Às vezes as pessoas param, perdem um filho, perdem um marido, perdem um emprego, perdem alguma coisa, param, congelam naquele momento. Deus nos ajuda, sentimos o golpe, mas Deus nos ajuda a seguir em frente. Será que eu estou falando para alguma mulher aqui hoje que precisa seguir em frente, que parou na dor daquela emoção miseravelmente profunda? Só pela graça de Deus, só pela misericórdia de Deus. Essa foto de Ellen, vocês viram a foto do Tiago, estavam muito parecidos um com o outro. Mas essa foto é a foto de Tiago no ano da sua morte, em 1881. Ellen conservava-se bem, com boa aparência, mas Tiago teve uma sequência de 8 AVCs. E esse homem, forte, líder da igreja, muito mais do que o marido da profetisa, ele mudou completamente a sua personalidade. Ele tornou-se um homem ranzinza, ciumento, controlador. Ideal que toda mulher ama ter ao lado, né? Quem quer isso? Só Jesus na causa, né, irmãs? Chato, ranzinza, mesquinho, miudeiro. Queria controlar Ellen White o tempo todo. Então, ela enfrentou nesses anos da doença de Tiago White, e ela foi mais ou menos durante 6 a 7 anos, essa enfermidade.
Assim como o berço, ele centraliza as atenções da casa, o leito de doença e morte também centraliza. Não faz muito perdemos o nosso sogro, meu sogro. Eles são mineiros aqui da região do sul de Minas. Meu sogro trabalhou para a antiga Associação Mineira há muitos anos, 35 anos. Ele é da região de Ubá, Tocantins. E ele caiu enfermo, irmãos, e por 3 anos ele sofreu de cama. A vida da família ficou ao redor daquele leito. Não havia graça para aniversário, para Natal, para Ano Novo, nada. A vida girava em torno do leito de morte do meu sogro, até o dia que ele descansou. E aí vem o luto. Cada um lida de uma forma com o luto, até você extravasar toda a dor acumulada, cada um reage de uma maneira. Ellen White sofreu muito nesses anos com Tiago. Ela passou as agruras de um casamento desajustado, porque ele se desajustou em função da enfermidade. Eu não sei se eu estou falando para alguma irmã nossa que vive a agruras de um casamento desajustado. Tem que lidar com um marido possessivo, mesquinho, ciumento, controlador, machista, que humilha, que deprecia. Ellen White muitas vezes teve que enfrentar Tiago de forma cristã e respeitosa, mas ela não se submeteu a esse espírito controlador do marido. Ela não se submeteu. Ele queria que ela fizesse o que ele queria que ela fizesse. E ela tinha um ministério dela, para o qual Deus a havia chamado. E ela entendeu que ela não deveria fazer isso. E ela evitou o conflito, evitou choque. Depois, nessa fase, isso também se esparramou para os filhos. Eu vou falar dos filhos, especialmente um filho. O relacionamento ficou muito complicado com aquele que se tornou o filho mais velho, que era o segundo filho deles. Então, ela teve que agir com sabedoria, com cuidado, e muitas vezes, ao se posicionar dessa maneira, o marido se insurgia contra ela. Irmãos, vocês percebem que ter sido profetisa de Deus não foi fácil para ele, as coisas não foram amenizadas para ela. Pelo contrário, ela enfrentou muitas lutas que nós sabemos algumas poucas por cartas, por informações, por pesquisas que existem disponíveis nos registros que são feitos. Não são coisas que se inventam, são cartas. Ela escreveu uma sequência de cartas para uma amiga. Foram 6 cartas. E ela pediu que essa amiga destruísse as cartas. Ela se arrependeu. Ela escreveu desabafando. Veja, a necessidade humana, né? Um desabafo, contando como estava sendo difícil lidar com Tiago. Depois ela se arrependeu de ter escrito. E ela pediu para a amiga destruir as cartas, mas a amiga não destruiu. E essas cartas foram encontradas, é dessas cartas que nós entendemos o que ela passou. E servem para nós como exemplo, como compreensão e conhecimento do drama que ela enfrentou num casamento. Irmãos, nós precisamos valorizar o nosso casamento. Ela nunca desprezou o marido, embora tenha sofrido muito nesses anos finais. Mas nós temos que valorizar o casamento. O casamento já é tão desvalorizado por todos na sociedade, de um modo geral. Na igreja, ainda é um dos poucos espaços onde nós temos a coragem de valorizar o casamento entre homem e mulher. O casamento orientado por Deus. E é esse casamento que deve ser feliz. É o seu casamento, ele foi feito para ser feliz. Se as coisas não estão como deveriam estar, se você, mulher, não está... Chama o seu esposo, orem mais. Esposo, chame a sua esposa, seja mais humilde, ouça o que ela tem para falar. Gastem mais tempo em oração. Abram o coração sinceramente um ao outro. O que eu estou fazendo que não está bem? Me ajude a mudar. Tenha essa humildade. Irmão, se nós não valorizarmos o nosso lar, o nosso casamento, quem é que vai dar valor? Tudo é contrário.
Nós temos o exemplo de Ellen White, que teve que enfrentar lutas e dificuldades, mas ela soube, pela graça de Deus, não aceitar as humilhações que Tiago queria impor a ela, o controle que ele queria impor a ela, mas sem desrespeitá-lo. Ela foi tendo paciência para lidar com seu esposo. E quando ele faleceu, olha o que ela escreveu. O choque da morte do meu marido, tão súbito quanto inesperado, abateu-se sobre mim com peso esmagador. Quando vi meu esposo dar o último suspiro, senti então que Jesus me era mais precioso do que em qualquer outro momento da minha vida. Olha que testemunho. Mais uma vez, assim como ela escreveu dos filhos, a sua vida de comunhão com Deus dava a ela forças para enfrentar as dificuldades que vinham pela frente. E ela termina essa citação dizendo: o melhor modo de meus filhos e eu honrarmos sua memória é retomar seu trabalho onde ele o deixou e, na força de Jesus, levá-lo até a conclusão. Ela entendia, irmãos, que Deus havia dado a ela um ministério. Seu esposo era o seu grande companheiro e por muitos anos, antes da sua doença, eles foram muito unidos na causa. A doença interrompeu os planos de unidade, mas ela entendia que deveria seguir à frente. Sabe, irmãs queridas, eu falei para vocês da primeira visão e deixei para falar agora para vocês que ela teve uma segunda visão que quase ninguém comenta. Foi a visão onde ela foi chamada. Nessa segunda visão, já nos primeiros dias de janeiro de 1845, Deus a chamou para ser a sua mensageira. E ela esperneou, não queria, por quê? Eu sou apenas uma menina de 17 anos. Eu sou pobre, sou mulher, não tenho como me movimentar. Como é que eu vou sair para entregar a mensagem? Não posso ir sozinho, não tenho recursos, não estudei, não tenho preparo acadêmico, preparo escolar. Todas as condições eram desfavoráveis. Olha o vaso de barro, tudo era desfavorável. Mas Deus disse para ela: não se preocupe, você vai enfrentar muitas dificuldades. Deus a animou dizendo isso. Você vai enfrentar muitas dificuldades, mas eu vou ser com você. Eu vou estar ao seu lado. E em cada momento de luta e dificuldade dela, na perda dos filhos, na perda do marido, ela experimentou o cumprimento dessa promessa de que Deus estaria ao lado dela. Irmãs queridas, que chamado Deus fez para você? Primeiro chamado, certamente, para pertencer a essa igreja, a essa comunidade. Mas que outro chamado Deus fez para você? Que papel Deus está pedindo, está chamando você para ocupar dentro dessa comunidade? O Ministério da Mulher, com tanta coisa linda que realiza e faz, seu principal foco é descobrir e ajudar e facilitar os ministérios para as nossas irmãs. Que ministério você pode abraçar? Que ministério você pode realizar? Irmão, você está feliz por ser membro dessa igreja? Tenho certeza que sim. Mas será que você não poderia dar um passo mais e aceitar o chamado que Deus tem para você ocupar um espaço de algum ministério nessa igreja? Não acomodar-se apenas, contentar-se apenas em ser membro. Ótimo, maravilha. Continue sendo membro de igreja, participando dos cultos, mas há algo mais que você pode fazer, que você pode participar, mesmo em momentos de infortúnio. Você talvez tenha 1000 desculpas, como Ellen deu no início do seu chamado, mas Deus conta com você, Ele espera que você se apresente como serva, como servidora de algum ministério nessa igreja. Essa é uma foto em foco de Ellen escrevendo, e é uma foto real. Ela escreveu muitas cartas. Muitas cartas. Imagina-se cerca de 6.000 cartas das 100.000 páginas que ela redigiu. Imagina-se que ela tenha escrito umas 6.000 cartas entre família, líderes da igreja, e muitas dessas cartas eram para os seus filhos. Vocês aqui não podem ver, mas ali está Battle Creek, Michigan, 16 de novembro de 1874, e começa lá: Dear children, queridos filhos. Ela escreveu muitas cartas para os filhos. 74 só tinha os 2,
o James Edison e o William Clarence. Irmãos, e desses dois, vou ver aqui a próxima foto. Olha o que ela escreveu sobre os filhos. Embora os cuidados que assumimos com relação à obra de publicações e outros ramos da causa nos enchessem de perplexidade, o que mais me pesava era o sacrifício a que fui chamado a fazer pela obra. Sacrifício. Que sacrifício foi esse? Deixar meus filhos aos cuidados de outros. Reine ficara 5 anos distante de nós e Edson havia recebido muito pouco dos nossos cuidados. Sabe, irmãos, no passado eu ouvi alguns dos nossos pastores, vários, muitos para ser mais realista, subirem no púlpito e condenar as mulheres que trabalhavam fora de casa, usando os escritos de Ellen White. Irmãos, Ellen White nunca escreveu uma linha de condenação para mulheres que trabalham fora de casa. Olha aí o que ela escreveu. Esse foi o maior sacrifício. 5 anos o menino mais velho ficou aos cuidados de outra família. E isso foi um peso no coração dela. Agora, sabe o que ela fala sobre isso? Sobre o trabalho fora de casa? Não condena. Mas ela fala que a mulher precisa pesar a troca. Carreira, salário versus quem cuida do meu filho. Essa é a questão. E essa decisão de quem é? Não é sua, marido. Por mais que você queira pôr o dedinho aí, não é sua. É uma decisão da mulher. Se você não conversou isso antes do casamento, suporte a decisão dela. É decisão dela. É ela que pariu o filho. É ela que é mãe. Ela tem o direito de escolher se vai ou não trabalhar enquanto os filhos são pequenos. Mas a recomendação, o conselho é que ela cuide para que os seus filhos estejam bem cuidados nessa fase do desenvolvimento do caráter. 7, 8 primeiros anos. Compensa a troca? A mulher vai decidir. Eu tenho com quem deixar. Tenho arranjos. Às vezes há circunstâncias favoráveis e há circunstâncias desfavoráveis. Então, esse é um assunto que precisa ser esclarecido. E é um drama que as mulheres passam e vivem. E ela passou por isso também. E ela aceitou sacrificar-se por Deus. Ela conseguiu um ajuste. Uma circunstância em que uma família cuidou dos seus filhos, os 2 primeiros especialmente. Mas, irmãos, nem tudo são flores. O mais velho morreu. E aí, então, o segundo. Irmãos, vocês conhecem uma expressão quando a gente diz, aquele menino é da pá virada? Esse aí. Da pá virada. Bicho virado no giraia, como a gente diz. Terrível esse Edson. Deu muito trabalho, irmãos, muito trabalho. O outro, o terceiro, o William Clarence, o bonzinho, companheirinho da mãe o tempo todo. Mas esse aqui, o tico e o teco invertido. Irmãos, eu sei que quase em toda a família tem um da pá virada. Quase. E o que nós fazemos com esses bichinhos da pá virada? Amamos mais. Oramos mais. Gastamos mais tempo em oração por esse. Choramos mais por esse. Derramamos mais lágrimas. Perdemos mais noites de sono. Todos nós temos isso. Todos nós passamos por isso. E Ellen White teve muita paciência com esse filho. Muita paciência. Muitas cartas. E naquela fase aguda da doença de Tiago White, Tiago queria ser rígido com ele. E ela, sem abandonar princípios, ela aliviava um pouco a rigidez do Tiago. E eles se desentendiam por causa disso. Era uma tensão. Coisas que a gente enfrenta na nossa casa, na nossa família. Eles enfrentaram, sendo ela profetisa. 47 anos depois, essa data, 1894, é o ano da construção daquele barco. Tiago, a mãe estava na Austrália. Ele escreve uma carta para a mãe dizendo, mãe, entreguei meu coração a Jesus, 47 anos de idade. Não desista do seu filho, não desista da sua filha. Você que criou os filhos com todo amor nos caminhos do Senhor. E por alguma razão essa menina se desviou dos caminhos do Senhor. Não desista, continue amando, orando, chorando, falando
o mínimo possível. Quando possível, mínimo ainda. Mais oração do que conversa. 47 anos o Edson entrega o coração a Jesus e se torna o primeiro pastor adventista a pregar para os negros do sul dos Estados Unidos, recém-saídos da escravidão. Era um barco, igreja e escola, navegando pelo Mississippi. Coisa linda. Ele conviveu o resto de toda a sua vida com as desconfianças dos seus colegas pastores, porque ele tinha sido tudo de ruim que alguém pode ser, ele tinha sido. E a mãe aconselha: filho, os irmãos não entendem, mas Deus conhece você. Aconselhou o filho até os últimos momentos de vida. Temos que orar mais pelos nossos filhos, irmãos. Nós, pastores, mais ainda. O inimigo tem um ataque, um ódio especial contra nossos filhos. Se ele não derrota o pastor, ele ataca a esposa. Se não derrota a esposa, ele vai nos filhos. O inimigo odeia o ministério. E sabe, irmãos, nós precisamos clamar. Não é só orar, é clamar a Deus pelos nossos filhos. Ellen White nos dá esse exemplo. Na sua idade avançada, com 63 anos, estamos encaminhando para o final. Em 1891, Ellen recebeu um chamado para ir à Austrália. Esse é um mapa da Austrália. Ela estava nos Estados Unidos, no seu país. Havia recém-chegado de um período de 3 anos na Europa como missionária. E agora ela esperava dedicar os anos restantes em seu país, cuidando das publicações. Mas ela foi surpreendida em 1891, na conferência geral que aconteceu em Battle Creek, de 5 a 15 de março, um chamado para a Austrália. Ela orou ao Senhor, suplicou ao Senhor que dissesse para ela se ela devia aceitar ou não. E Deus não respondeu. Às vezes nós queremos que Deus tome certas decisões por nós, que se não dá certo a gente tem onde pôr a culpa. E Deus não respondeu e ela foi. Ela chegou na Austrália no dia 8 de dezembro de 1891, nesse mesmo ano, já agora com 64 anos completados. 64 anos. Eu fico até com vergonha, porque eu me jubilei com 63. Ela com 64 estava no campo missionário. Essa semana, segunda-feira, fui a um retiro de carnaval e encontrei ali um médico. Disse: pastor, filho de um pastor que eu tinha muita consideração, já falecido, disse: pastor, o senhor sabe que o Júnior, com 74 anos, médico também, o Júnior está voltando para o campo missionário? Não acredito. Está indo para o Djibouti, acho que é assim que fala, na África. Vai montar um hospital para a igreja lá. 74 anos. Júnior, incansável, imparável. Ela chega à Austrália com 64 anos, acompanhada do filho mais novo. Poucos dias depois recebe uma carta da sua família, dando informação de que a sua irmã gêmea, a Lizzie, havia falecido. Oh, que dor no coração. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estava lá? Vem aquele senso de culpa que maltrata a nossa vida. Logo depois ela sentiu sintomas agudos de artrite e artrose. De tal maneira, para ela, que estava acostumada a escrever 15, 20 páginas por dia, não conseguia escrever uma única página, completar uma única página, imaginem. Eu lembro, irmãos, a minha mãe, que morreu em 2015, a maior tristeza dela era não conseguir fazer comida para os filhos. A gente é de família italiana. O mineiro também gosta de comer e aí eu casei com mineiro, então italiano com mineiro não deu boa coisa, por isso que a gente é gordinho assim, né? E a minha mãe, a tristeza dela era porque ela não conseguia mais fazer comida, que era o grande dom que ela possuía. Imagina o Ellen White querendo escrever, não podendo escrever. Mas sabe, irmãos, o que aconteceu nesse período? Vamos lá. Não, passou demais agora. Isso, aí, obrigado. Nesse período de provação e de ausência do país, ela entregou para a igreja as 4 obras que exaltam a pessoa do Senhor Jesus. 1892, Caminho a Cristo. 1896,
maior discurso de Cristo, 1898, o desejado de todas as nações, 1900, o ano que ela volta para os Estados Unidos, parábolas de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes em momentos de maior agonia e provação, é também para nós o momento em que nós podemos sentir de forma mais intensa a presença do Senhor Jesus, se nós tivermos praticado em nossa vida a comunhão diária com Deus. Sabe, irmãos, esses seminários que eu tenho feito, eu conto as histórias, conto as coisas, e isso a gente esquece. Eu não esqueço porque eu leio, estudo e estou falando sempre, mas aonde se quer chegar com isso? É motivar você, igreja, você, irmão, irmã, nossos meninos, nossas meninas, nossos jovens, a ler os escritos do Espírito de Profecia. Sabe, irmãos, nós estamos gradualmente, como igreja adventista, nós estamos nos afastando de estudar a Bíblia. O analfabetismo bíblico é um dos sintomas mais terríveis que assolam a nossa igreja. Porque o nosso povo não está mais gastando tempo para estudar a Bíblia, não conhece as profecias, não conhece a nossa história, não conhece o nosso futuro e não sabe o nosso presente, por isso vivemos como Laodiceia. Precisamos estudar a Bíblia, gente. Precisamos estudar os testemunhos, como ela gostava de chamar os seus escritos. Se você não tem paciência, não está habituado, comece pelos livros menores, comece pelo caminho a Cristo. Maior discurso de Cristo, parábola, depois vá ao desejado. Comece pelas obras que falam sobre a pessoa do Senhor Jesus. Mas não fique, irmãos, não fique sem gastar tempo na presença de Deus. Eu suplico a vocês por isso. Eu imploro a vocês como um irmão, como um amigo, como um pastor. Indo para o nosso encerramento, essa foto é muito interessante, porque é a única foto que nós temos dela no seu ambiente de trabalho, onde ela recebia as suas visões finais, porque até 1884 ela teve visões em público. A partir daí, só em particular. Sonhos ou visões. As visões quando estando acordada, sonhos ao dormir, mas não eram sonhos naturais, eram sonhos sobrenaturais. Mas até 1884 as visões eram públicas, a partir disso não. E quando ela se mudou para esse lugar, em 1901, o hospital fica numa posição geográfica mais acima. E essa janela que vocês veem iluminada muitas vezes foi vista pelos funcionários do turno da noite do hospital, iluminada com uma iluminação especial. Eles sabiam que Ellen White estava em visão, recebendo mensagens do revelador. Que inspiração! Essa foto foi encontrada em 2017, perdida lá numa gaveta do Pacific Union College, que é também pertinho dali de onde foi a sua última casa. Olha essa foto, irmãos. Eu gosto demais dessa foto. E sabe por quê, irmãs? Olha como ela está bem arrumada. Mulheres, vocês são lindas de qualquer maneira, mas se vocês derem um trato no visual, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Não desafie a fé do seu esposo. Vista-se modéstia cristã. Nada de camiseta de nome de político para dormir, né, irmãs? Isso já está fora nem do Caleb, né? Dormir com a camiseta do Caleb. O Caleb dormia com a esposa dele. Tenha minha misericórdia, né? Por favor. Mas olha como ela está empertigadinha, assim, bonitinha, ereta, chapéuzinho, acho que é chale que chama isso, não sei, um cardigan, não sei como é que é o nome disso. Mas olha, 1905, 10 anos antes da sua morte, olha que bonitinha. Irmãs, tenha um gosto, eleve sua autoestima. Uma roupinha nova não faz mal para ninguém. Não vamos desperdiçar nosso dinheiro com moda, não é isso? Mas o vestir-se bem, arrumar-se, um cheirinho gostoso, não faz mal para ninguém. Isso azeita, apimenta o casamento, sim. Depois você não sabe porque o marido não te procura. Pensa um pouquinho. Né? Vamos lá. Lições indiretas para nós aqui. Olha ela no seu automóvel, não sei se era 0 quilômetro, mas está aqui, ó. Veja, era uma época de neve, dá para ver. Neve nas árvores, no chão, né? Ela com seu automóvel. Irmãos, há um modelo desse na garagem dela lá, até quem visitar vai encontrar.
Veja, ela está protegidinha, cabeça, as pernas. E ela usava esse automóvel para quê, irmãos? Ela visitava as vizinhas e os vizinhos. Levava pão, levava frutas da chácara. Ela gostava de ir ao colégio assistir culto, gostava de ir ao hospital, tudo pertinho ali. Irmãs, vocês têm um potencial para trabalhar para Jesus que vocês não imaginam. Quanta coisa linda vocês podem fazer na sua vizinhança. Quando eu digo Deus tem um chamado para você, pensa para o que Deus está chamando você. Se você é uma boa cozinheira, use o fogão para servir a Jesus. Se você é uma boa cozinheira, use como Dorcas o seu talento. Pense como você pode servir melhor a Jesus. Exemplos maravilhosos de Ellen. Vamos aqui caminhar para o final. Isso, obrigado. Ano da sua morte, 1915, ela fraturou o fêmur. Olha que interessante, quanta coisa ela viveu. Ficou viúva há 35 anos, perdeu 2 filhos. Chamada para um país estrangeiro com 63 anos de idade. Fica 8 anos fora. Volta, entrega-se intensamente a escrever as últimas coisas. Ela havia recém terminado de escrever o livro Profetas e Reis, que foi o último da série Conflito. Estava já no processo de revisão, caiu em casa, queda em casa. Meninas, não sejam teimosas, não tem menina teimosa aqui não, né? Não tem, né? As filhas, irmãs, por favor, hoje é para vocês, eu falei as coisas bonitas para vocês, não sejam teimosas, não sejam teimosas. Homem já não é teimoso, mas porque a Bíblia fala da mulher rixosa, não fala do homem rixoso. Isso aí depois a gente discute com Salomão. Mas a teimosia tem levado muita gente a acidentes domésticos e à morte. Ellen White não se recuperou. Caiu, quebrou o fêmur. Poucos meses depois, ela faleceu. Então, até no momento final de sua vida, exemplo para nós. Aí está, passa daí a foto da sua casa, ela está lá naquela varanda ali, um close, né, da varanda, aqui a sua chácara, chamada Elmes. Avança daí. Irmãos, estamos terminando já. Eu gastei um pouquinho mais do seu tempo. Hoje de manhã é um momento único que nós temos. Mas olha essa foto. Essa aqui é a entrada, ano 2020. Incêndios na Califórnia, onde está a sua propriedade, que é a propriedade da igreja, são muito comuns. Em 2020, vocês observem um incêndio, e ali a placa indicando, olha, Ellen G. White, Rome e Elms Haven, o nome da propriedade. Dá mais um clique aí. Mais um. O fogo veio, irmãos, até essa 5ª ou 6ª tábua. Passou ali a pontezinha, não destruiu a ponte, tudo lá fora queimado, mas não avançou para a propriedade. Não é misticismo, não é nada, mas eu fico pensando, Deus cuida do que lhe pertence. E quando Ele permite que alguma tragédia nos alcance, é porque há algum propósito. Mas é um exemplo do carinho que Deus tem por esse lugar, onde Ele deu as últimas revelações à sua mensageira. Dá mais um toque aí. Profecia que ela fez. Abundante luz tem sido comunicada ao nosso povo nesses últimos dias. Seja não poupada a minha vida, meus escritos falarão sem cessar, e sua obra irá avante enquanto o tempo durar. Profecia que se cumpre. Enquanto dura o tempo, os testemunhos terão valor. Dá mais um toque aí. Últimas palavras que ela pronunciou. 2 Timóteo 1:12. Irmãos, pensamento final, antes da oração. Podemos dizer desta mesma maneira, eu sei quem tem crido. Você sabe qual é a sua identidade? Sou uma adventista do 7º dia. Sou filha de Deus, serva de Deus, a caminho da eternidade. Você sabe em quem você tem crido? A fé é o elemento que sustenta a sua vida. É Ele que direciona a sua caminhada. Olha quanta coisa linda da vida dela. Eu quero fazer um convite, irmãos. Eu sei que a hora já está um pouquinho adiantada. Vocês acreditem esse tempo adicional em perdão para mim. Mas eu queria fazer uma oração com todas as mulheres da igreja. Eu queria que vocês, só as mulheres, homem não quero aqui na frente, só mulher. Homem fica aí. Só o pastor aqui comigo. Pastor Moisés.
Os homens fiquem aí, as mulheres venham, por favor, todas. Nós vamos fazer uma oração especial. Eu quero que vocês venham aqui em cima, não é aí embaixo não. É aqui em cima. A consagração tem que ser forte. E eu queria que ficasse do meu lado a primeira anciã, a menina de mais idade aqui da nossa igreja, que está presente hoje. Alguém traz ela para mim aqui. Nenhuma menina, nem de colo, todas aqui em cima. O pastor e eu vamos orar. Dá mais um toque aí, por favor. Isto, obrigado. Todas aqui em cima. Rapaziada aí embaixo. Essa é você, tão linda e conservada. Deus te preserve. Oh, nossa. Só para mim. Oh, glória a Deus. 50 anos de casado. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Como é que é o nome dele? Silvio. Não fica com ciúme do pastor abraçar ela, né? Lindinha. Silvio é o nome do meu pai, viu? Venham, meninas. Não, embaixo não. Todo mundo aqui em cima. Vocês não ouviram o pastor falar? Em cima. Venham, meninas. Cabe sim, cabe. Vai caber. Vai caber. De um jeito ou de outro vai caber. Venham, meninas. Venham. Vai caber tudo aqui, ó. Tem muito espaço aqui. Vem pertinho de mim aqui, você. Cabe todo mundo aqui em cima. Nós estamos fazendo uma bagunça. Meninas, tem muito lugar aqui. Venham, você. Você tem que puxar pela mão. Vem cá. Povo custoso, minha Nossa Senhora. Que povo custoso. Vem cá. Isso, vem aqui. Cabe todo mundo. Isso. Tudo da mesma família aqui? Sim. Tudo da mesma forma? Olha, beleza. Vem pertinho. Pastor, não me venham. Venham. Cabe todo mundo aqui. Pode vir. Pronto. Tem muito lugar aqui. Pastor, fiz bagunça na sua igreja hoje aqui, né? Irmãos, agora os homens em pé, por favor. Irmãs, este quadro que está ali na tela, vocês podem olhar para trás, foi pintado por um pintor adventista. E eu gosto de pensar que essa vai ser a imagem seguinte que Ellen White vai ver. Quando ela despertar do seu túmulo lá nos Estados Unidos, no cemitério de Oak Hill, em Battle Creek, ela vai ver essa cena gloriosa. Vai receber seus 2 filhinhos de volta, que ela desceu à sepultura. E se alguma mãe aqui teve que entregar o filho à sepultura, vai receber nos braços de volta esse menino, essa menina. Eu queria fazer um apelo para vocês, que é para nós também e para nós todos, para que nós nos preparamos para esse evento, irmãs. Satanás está irado, ele está aprontando uma atrás da outra, mais terrível, cada dia mais, para nos destruir, para nos afastar de Deus. Cada um de nós tem suas lutas e dificuldades, mas Deus nos chama e nos dá exemplos, como o de Ellen White, de tantas mulheres na Bíblia, que entregaram-se sem reservas aos caminhos do Senhor. Nesse momento, o pastor e eu vamos fazer uma oração por vocês. O pastor Moisés começa a oração, eu termino. São 2 orações curtas, fundidas em uma só. Pastor, nós conseguimos ficar de costas aqui, e em algum momento eu vou pedir, pastor Andrew, que você também levante a sua mão. Eu vou ficar abraçadinho aqui com a nossa irmã, abraçando ela, eu estou abraçando todas vocês, tá bem? Vamos orar? Santo e bendito Pai, obrigado, Senhor, por este jardim florido da nossa igreja, que representa um pouquinho todas as mulheres que o Senhor deu fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelo dia delas, por esse momento especial, por exemplos de grandes mulheres que já existiram nessa terra, e de maneira especial,
continue abençoando cada mamãe, cada vovó, cada titia, cada filha. Que a manifestação do teu amor, da tua graça, fortaleça a fé de cada uma das nossas queridas irmãs, desde a menor criança até a irmã que está aqui do meu lado, abraçada comigo. Que o Senhor possa abençoar a cada uma. Senhor, se alguma das nossas irmãs estão atravessando algum momento de sofrimento, de dor, tem misericórdia. Se estão sendo de alguma forma agredidas, Senhor, que elas tenham força de levantar-se contra essa agressão, buscar ajuda, não aceitar, não se conformar, porque elas foram feitas para uma vida abundante, não para serem agredidas. Se entre nós há algum agressor, Senhor, que o Teu Santo Espírito toque e repreenda essa pessoa e que afaste da nossa comunidade qualquer elemento de agressividade. Que essas mulheres sejam mulheres que se coloquem de pé em favor da verdade, em favor da fé, preparando-se para esse glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Aceita a nossa prece e a rededicação de vida que fazemos destas queridas irmãs. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.